São João capítulo 19, versos 17 a 37. Este texto também é escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas. Esse relato é muito profundo. E não sei se os irmãos já perceberam, a gente ouve tantas mensagens sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre cura, sobre salvação, sobre o arrebatamento. Mas há duas coisas que pouco se fala na igreja. Uma delas é o que eu vou falar hoje. É sobre a cruz de Cristo. E a outra é sobre escatologia. Quase não se fala, né? Não sei o porquê, mas é falado muito pouco. Vamos ler. Do verso 17 ao 37, diz assim: Tomaram eles, pois, Jesus, e ele propôs, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a si sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante os discípulos tomaram para si, para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a pregação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhes abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esta hora, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a entender, a abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender aquilo que Tu queres que nós aprendamos nesta noite. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela cruz de Cristo. Muito obrigado pelas vidas que aqui estão. Dá-nos, ó Deus, força, sabedoria, graça neste momento, para, ó Deus, explanarmos a Tua palavra, que seja de edificação, que seja, ó Deus, de alimento para o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pai celeste, eu preciso de Ti. Pai celeste, eu preciso de Ti. Pai celeste, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Santo Espírito, eu preciso de Ti. Santo Espírito, eu preciso de Ti. Santo Espírito, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Pai celeste, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Santo Espírito, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Amém? Amém, irmãos? Amém. Para os jovens este hino é novo, mas para nós este hino é muito antigo, né? Eu vou lembrando, eu estou ensinando coisa nova para os jovens. Para os antigos, nós estamos cantando coisa bem antiga, né, Sueli? Amém. Pastor Rodrigo, acho que ouviu muito isso, né, pastor? Mas eu gosto dessas coisas antigas, isso faz bem a nós. Irmãos, eu queria falar sobre a cruz de Cristo. Quem sou eu para falar sobre a cruz de Cristo? Eu tenho orado esses dias, o pastor me mandou um recado na sexta-feira, né? E eu falei, amém, glória a Deus. E eu tenho orado muito sobre isso. Conversei com a minha esposa, ela que tem sido o meu braço direito. Bem, faz isso, bem, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E sabe que lá em casa, né? O último a falar em casa sou eu, né? Ajoelho e falo, né? A minha esposa ajoelha e fala, levanta daí e vai lavar a louça. Escuta, irmãos, ela tem sido um braço direito e tem me ajudado.
E eu queria falar algumas coisas sobre a cruz de Cristo. Esses dias nós ouvimos uma história que cabe aqui, eu vou contar essa história. Nós temos que ser agradecidos. Nós estamos lendo um jornalzinho lá na Ilha Comprida e de um judeu muito rico que morava nos Estados Unidos e foi para Jerusalém para resolver negócios. Chegou em Jerusalém, isso aconteceu mesmo, não é história para encher linguiça, não. Aconteceu isso. E ele chegou em Jerusalém, levantou de manhã, foi para um bar, uma padaria, não sei, tomar um café. Chegou lá, a fila estava enorme. E ele andava para lá, andava para cá, coçava a cabeça, ele com pressa, precisando ir para o serviço, a negócio. E de repente um senhor estava na fila e falou assim: o senhor está com pressa, né? Entra aqui na minha frente, pode entrar na minha frente. Ele entrou na frente, comprou o café, tomou o café, saiu. Quando ele saiu, andou um trecho, uma explosão enorme acabou com aquela padaria. E ele logo lembrou, aquele senhor estava lá ainda. Ele voltou preocupado para ajudar. Será que ele está lá? Será que aconteceu alguma coisa? E procura aqui, procura ali. De repente ele encontrou com o filho desse senhor. Meu pai está aqui todo quase que arrebentado. Uma bomba, alguém entrou aqui e explodiu uma bomba nesse bar. E ele chegou para o rapaz e falou: olha, o seu pai salvou minha vida. Porque se não fosse seu pai, eu estava na fila lá ainda. Eu estaria lá. E ele deu lugar para que eu entrasse na frente. Eu tomei o café, deu tempo, mas seu pai ainda ficou lá. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: o que for preciso, me procure. Aqui está o meu cartão. Eu moro em Nova York. E aqui está o meu cartão. E eu quero que você me procure. Qualquer coisa que você precisar, estou às ordens. Porque o seu pai salvou a minha vida. E foi embora. Ele estava um dia lá sentado no seu gabinete. Chegou um telefonema: olha, eu sou aquele rapaz, pai daquele senhor. E meu pai precisou passar por uma cirurgia. E só aqui em Nova York pode fazer essa cirurgia. Nós viemos para cá, mas é muito cara. O que o senhor pode fazer por nós? E ele disse: olha, onde está seu pai? Deixa tudo por minha conta. Pode levar para o hospital, que nós vamos fazer tudo o que for preciso. Foi lá, encaminhou, internou o homem e tal, voltou. Aí no dia 11 de setembro ele levanta cedo e vai visitar o rapaz. Quando ele sai para ir visitar aquele rapaz, acontece aqueles 2 aviões caindo exatamente no escritório dele. O homem o salvou novamente. Então o título era assim: devemos ser gratos. Devemos ser gratos. Aquele homem salvou aquele senhor 2 vezes. Porque se ele estivesse no escritório, a hora que passaram aqueles aviões, aquele avião que passou, possivelmente ele teria morrido no 11 de setembro. Irmãos, nós devemos ser gratos pela cruz de Cristo. Porque se não fosse a cruz de Cristo, olha o que a cruz fez para as nossas vidas. Olha o que a cruz proporcionou. Nela, Jesus proporcionou isto aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Devemos ser gratos a Deus. Devemos lembrar ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, pela cruz de Cristo. A igreja foi embora?
Amém? Amém! Glória a Deus! Porque foi na cruz que eu escapei desta condenação. Foi na cruz que eu fui salvo. Foi na cruz que um dia o Senhor derramou seu sangue para que eu pudesse cantar glória, 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 aleluia, e estar com o Senhor nos céus. Amém? Quase não se fala sobre isso. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo dizia o seguinte aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, 18 e 23. Olha o que Paulo fala aqui. No versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. E pouco se fala da cruz de Cristo. Quase nada se prega sobre a cruz. No verso 23, ele continua: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas a cruz para nós é o evangelho. Aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Você tem lembrado de Cristo que foi crucificado? Você tem parado para pensar por que Cristo foi crucificado? Você sabia que foi por causa de você? Foi por causa de mim? Foi por causa de cada um de nós que Cristo foi crucificado. Eu queria destacar 4 características da cruz de Cristo. A primeira característica: imerecida. Cristo não merecia a cruz. Vocês já pararam para pensar nisso? Cristo não merecia a cruz. Sabe quem merecia a cruz? Eu. Você. Nós. Mas Cristo, como eu li aqui em 1 Colossenses, Ele assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, o nosso lugar, e não permitiu que nós passássemos pela cruz ou que fôssemos condenados. Ele não merecia. Imerecida, que não é merecido, que não merece, sem merecimento. Aquela cruz era minha, não de Cristo. Ele não merecia, ele próprio carregou a cruz. Ele carregou a cruz como Isaac carregou o feixe de lenha para ser também degolado. Ele não merecia, Isaac também não merecia. É um símbolo de Cristo. Isaac também não merecia. Isso está lá em Gênesis 22, 6. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu escolhi vários textos para nós comentarmos rapidamente. Eu espero pregar bem pouco, umas 2 ou 3 horas só. Amém? A gente não vai pregar tudo isso não, irmãos, é brincadeira. Em Isaías 53, é um capítulo que fala sobre a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo. Eu vou ler o versículo 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Por isso, a cruz ele não merecia. Isaías 50, verso 6, diz assim: ofereci as costas ao que me fecharam, ao que me feriram, e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiram. Ele não merecia. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o castigo devia estar sobre nós. E estando sobre ele, nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe confiança, nos trouxe segurança. E sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fomos curados. Fomos libertos. Fomos salvos. Fomos livres da boca do leão e do inferno. Ele não merecia a cruz. Irmãos, a gente podia falar muita coisa aqui sobre não merecer a cruz. Devemos sempre lembrar e sermos gratos, porque a cruz era minha, a cruz era sua, não de Jesus. Segunda característica da cruz de Cristo: ela é segura. Segura. Em nenhum outro homem ou outro lugar haveria solução segura para a humanidade, a não ser em Jesus na cruz. Em nenhum outro homem. Nem Buda, nem Maomé, nem Fischer. Nenhum desses homens foram grandes homens. Mas neles não temos nenhuma segurança. Na cruz de Cristo, em Jesus, temos a devida segurança. Filipenses 2:8, olha o que diz a palavra. Filipenses 2, verso 8. Aleluia. Diz assim a palavra: a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso nele, Jesus, há uma segurança irrevogável. Hebreus 12, verso 2. Olha o que diz a palavra. Hebreus 12, verso 2. A palavra nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e esta está sentado à destra ao trono de Deus. Nele há segurança. Nele, na cruz, há segurança. 1 Coríntios 1:17. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios 1:17, eu li agora há pouco. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz. Ela não será anulada. A cruz, ela é segura. Glorificada mesmo na cruz. Gálatas 6,
14. Olha o que diz a palavra. Gálatas 6, 14 nos diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A nossa glória, a nossa alegria deve ser na cruz, porque ela é segura. Aleluia. Nela há reconciliação pela mesma. Efésios 2:16. Efésios, logo aí pertinho, 2:16 diz assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, havia uma parede, uma inimizade, havia uma barreira muito grande entre Deus e os homens. Não porque Deus quisesse, não porque Deus desejasse, não porque Deus não pudesse, mas por causa dos nossos pecados havia uma barreira. Essa barreira foi quebrada, essa barreira foi destruída através da cruz de Cristo, quando Ele morreu, porque nela há segurança. Nela há segurança. Seus inimigos foram, e os nossos inimigos foram destruídos na cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18 nos diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas os inimigos foram derrotados, porque na cruz há segurança. Na cruz nós não perdemos, na cruz nós não fracassamos. A cruz de Cristo é a vitória que Deus nos confiou. Aleluia, glória a Deus. Na cruz há perfeita paz. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz assim: e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliassem consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Há realmente uma verdadeira paz. Nela há segurança. Ela é segura. Uma quarta característica da cruz. A cruz, ela é imerecida para Cristo, segura para nós. E a salvação, a segurança é instantânea. É num abrir e fechar de olhos. Basta o seu coração estar aberto, basta a sua mente estar voltada para Cristo, e a segurança, e a salvação, a alegria e as mudanças acontecerão na sua vida. Nela isso acontece instantaneamente. O ladrão penitente foi um modelo disso. Lucas 23, 39 a 43, que fala sobre isto, não vou ler. Mas o ladrão disse, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te e a nós também. O outro repreendeu este seu companheiro e disse, mas nós realmente merecemos isso. Ele não merece. Daí a cruz ser imerecida para Jesus. Ele não merece, o próprio ladrão reconheceu isto. E ele voltou para Jesus e disse, ele não merece, nós merecemos. Ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo, instantâneo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, é instantâneo, é rápido. Não tem mais ou menos, não tem que ficar discutindo.
será que pode? Será que vai dar? Será que vai? Eu vou pensar. Não! Se você decide, Deus já decidiu desde o Éden que você poderia ser salvo e que você tem essa alegria no coração. Na cruz, ela é instantânea. Repreendeu, aquele ladrão repreendeu o colega pecaminoso, confessou seus próprios pecados, declarou Cristo impecável. Disse, esse não merecia, ele não merece, ele nenhum mal fez, mas nós merecemos. Ele reconheceu Cristo sem pecado. Exibiu maravilhosa fé. Creu, porque ele sabia que aquilo era instantâneo. Disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus na hora concretizou o desejo do seu coração. Na hora Jesus respondeu à ansiedade daquela alma e disse, hoje mesmo, é rápido, é já, você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Ele confessou Cristo, chamando-o de Senhor. Ele fez uma oração modelar. Porque quando quando ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Isso é uma oração, irmãos. A gente fica pensando muito que oração é quando eu oro, pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela oração toda, cheia de mirabolantes palavras, bonitas palavras. Irmão, oração é uma confissão, é uma conversa que você tem com Deus, simples, em qualquer momento, em qualquer instante. Eu tenho feito muito essa experiência com Deus. No carro, dirigindo, com olhos abertos, eu oro. Não há problema nenhum. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é para fechar os olhos. Nós é que inventamos esse negócio, né? Para ficar mais compenetrado, mais ligado com Deus, a gente pede para fechar os olhos, para você se desligar das coisas mundanas. Mas a Bíblia não fala isso, você pode orar. As pessoas oravam na praça. Mas Jesus disse que a oração mais bonita e sincera, e que foi ouvida, foi daquele... Quem? Quem que orou? Do publicano. Sim, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Foi o que o ladrão fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fez uma oração. Jesus disse, essa oração foi respondida. E ele recebeu resposta imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês estão guardando as características da cruz? Primeiro, ela é imerecida. Segundo, ela é segura. Terceiro, ela é instantânea. É rápido. Sem demora. Sem titubear. Sem ficar pensando. Sem mais ou menos. Sem nenhuma dúvida. Mas há uma quarta característica que eu quero falar só para encerrar a nossa palavra nesta noite. A oração, a cruz, ela é deleitosa. Deleitosa é muito agradável. Pastor, que incoerência. Ser pregado na cruz, isto é agradável? Não dói muito, pastor? Não sei, eu nunca fui pregado, né? Mas deve doer. O que Cristo passou foi realmente algo terrível. Foi pregado na cruz, com os cravos. Não era preguinho, não. Era cravão daqueles grandes, nos pés e nas mãos. Foi pregado. Mas então por que a cruz é deleitosa? Que dá prazer. Deliciosa. Porque é nela, irmãos, que nós temos uma certa, severa e séria confiança de que naquele dia em que nós morrermos, nós estaremos com o Senhor lá no trono da glória. Amém? Por isso ela é deleitosa. Não é no sentido de sentir dor, de passar aqui um momento.
Não! É no sentido de que a recompensa, o que vem depois da cruz, é importante e muito mais importante do que tudo que está acontecendo aqui na terra. Por isso ela é deleitosa, por isso ela é deliciosa, por isso ela é importante e por isso nós devemos agradecer, sermos agradecidos pela cruz de Cristo. Amém? Nela temos certeza, que alegria de sabermos para onde vamos. Nela temos a certeza de que jamais passaremos pelo sofrimento de ir para o inferno. Nela temos a certeza de que um dia estaremos face a face vendo os grandes homens do Senhor do passado, vendo o Senhor face a face lá nos céus. Nela temos um dia a certeza de que jamais os nossos pecados serão lembrados, porque o Senhor levou um dia todos os nossos pecados na cruz com Ele, aleluia. Em 1 Reis, nela nós temos a certeza para onde vamos. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, 1 Reis 8, 56, nos diz assim, a palavra: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou, nem todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Em Cristo também, nenhuma das palavras. Ele mesmo disse, poderão passar os céus e as terras, mas as minhas palavras não passarão. Nele há certeza, nele há confiança, nele há segurança. Por isso a cruz é deleitosa, a cruz é gostosa, é prazerosa para as nossas vidas, porque em Cristo temos a certeza de que as suas promessas serão cumpridas nas nossas vidas. Para encerrar, Salmo 93, verso 5, o salmista nos diz assim, Salmo 93, verso 5, ele nos diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Fidelíssimo, fidelidade, a palavra fidelidade vem de ser fiel. Fiel é aquele que não falha, fiel é aquele que fala e cumpre. Por isso nós podemos crer nesta palavra proveitosa. A cruz de Cristo, ela é imerecida pelo Senhor, ela é segura, instantânea a sua atuação e deleitosa, prazer de bênção para a nossa vida e salvação em Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Eu não vou fazer apelo para ninguém aceitar Jesus, mas eu queria fazer um apelo diferente hoje. Se você quer ser grato a Deus, se você quer ter um coração de gratidão ao Senhor nesta noite, ou pelo menos demonstrar ao Senhor, Senhor, eu sou grato pelas bênçãos do Senhor ter morrido na cruz em meu lugar. Eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente, eu quero orar com você. Se você tem um coração de gratidão, levante do seu lugar e venha aqui à frente. Seu coração é de gratidão? Seu coração é de alegria? Seu coração reconhece que a cruz não era de Cristo, ele não merecia. O seu coração crê que a cruz é deleitosa. Seu coração sabe que nela há confiança. Vem aqui, o Senhor vai te abençoar nesta noite, nesse ato de atitude, de demonstração de que a cruz de Cristo para você é um grande motivo de alegria, de consideração e de gratidão a Deus. Aleluia. Queria que nós cantássemos um hino de gratidão agora,
Ministério de Louvor, que conhece um hino bem de gratidão. Vamos cantar neste momento. É um momento de gratidão a Deus, um momento de reconhecer que a cruz de Cristo realmente é preciosa para os nossos corações. Curva a sua cabeça. Lembrou de um, hein? Aleluia. Glorifique a Deus. Louve ao Senhor por tudo que tens feito. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar por tudo que tens feito. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Os homens podem dizer assim: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor um dia morreu na cruz. Aquele lugar era meu, era nosso, não era do Senhor. Mas o Senhor não permitiu que eu passasse por isso. O Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor segurou na minha mão. Senhor, obrigado por essa hora. Senhor, obrigado pelas vidas que estão aqui na frente, num gesto de agradecimento, num reconhecimento de que Tu és filho de Deus, e de que Tu um dia os salvaste, os libertaste, os curaste, os deste vida eterna naquela cruz. Senhor, obrigado por isto. Abençoe cada vida. Senhor, dê esse espírito, que esse espírito de reconhecimento seja, Deus, grande nas nossas vidas e nunca seja esquecido, para a glória e para o louvor do Teu nome. Eu oro e peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui à frente, em nome de Jesus, principalmente pela minha vida, Senhor. Eu reconheço, eu Te agradeço, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus.